Afinal de contas, o que significa o acesso à justiça? O acesso à justiça, ele está relacionado a uma decisão justa? E o que seria uma decisão justa? Então, é com essa reflexão que eu lhe convido a introduzir o tema para os nossos ouvintes. O trecho que você cita é o trecho realmente do meu livro Acesso à Justiça, que trata primariamente desse acesso à justiça na dimensão do acesso ao sistema de justiça, né, num sentido, vamos dizer assim, processual. Mas eu queria fazer aqui uma breve introdução, uma breve inserção, a partir inclusive do trabalho de um colega nosso que é lá da UESC, né, professor Paulo, né, que tem Paulo Bezerra, né, já falecido, lastimavelmente, e ele tem uma dissertação de mestrado que ele trata do acesso à justiça na dimensão ético-social. Tá? Então, antes da gente entrar diretamente nesse tema, eu queria fazer essa breve inserção para dizer que quando muitas vezes nós falamos num clamor por justiça, nós estamos falando da busca de uma tentativa máxima possível de igualdade econômico-social. E isso é importante para nós porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo nesse contexto. Nós lastimamos dizer, mas é fato. O Brasil é um país extremamente rico, mas um país extremamente desigual. Então, esse elemento, essa abordagem sobre essa ótica é muito importante e é fundamental, sim. Tá? De maneira que a gente quer salientar essa relevância, não é? Então, o povo clama por justiça. Antes de qualquer conotação de justiça no sentido de um processo, o povo quer um pouco mais de justiça social, né? E isso precisa realmente avançar no país, tá bem? Esse é um ponto. Entrando agora diretamente na questão do acesso à justiça, do ponto de vista da atividade jurisdicional, do processo, essa abordagem que você faz nessa citação, ela vai seguindo, né? Ela vai seguindo de maneira mais ou menos assim, não é de eu tratar a questão de certo modo usando uma inspiração em Kafka, não é? Que eu falo do acesso à justiça, já agora do acesso à justiça no sentido processual, de uma porta de entrada e de uma porta de saída. Ou seja, não basta garantir a porta de entrada. O que seria a porta de entrada? Para quem pode pagar, ter um advogado, né, para promover a sua ação. E para quem não pode pagar, né, que também por conta dessa desigualdade social e econômica, é muita gente, são milhões de pessoas que não podem pagar um advogado. Não é? Então eles precisam de um defensor público, não é? Sem dúvida. Para essa porta de entrada. Então, daí para frente, nós precisamos a porta de saída. A porta de saída é que o processo, antes de mais nada, seja um processo justo, no sentido, primeiramente, processual, não é? No sentido de garantir a demanda, mas garantir o contraditório, a ampla defesa, se o caso ensejar a prova, garantir o direito à prova na medida exata, a prova lícita, que o juiz seja imparcial, que seja independente, que o processo tramite em tempo razoável, que a sentença seja equânime, aí entra a questão de justiça e sua relatividade, mas o que se quer é uma decisão razoável, não é? Porque quem perde sempre acha que está injustiçado, né? Mas que seja uma decisão socialmente aceita e que se garanta pelo menos um recurso à parte que perdeu, não é? O duplo grau de jurisdição, e que também no final essa decisão seja efetiva. Não é? Se tudo isso funciona assim, nós podemos dizer que tivemos o acesso à justiça nesse sentido processual. Basicamente seria esse isso. É o mundo ideal, né? É o mundo ideal, mas é o mundo que se espera. É o mundo ideal. É o mundo que se espera que aconteça, né? Exatamente. Temos que lutar para isso. Exatamente. Evidentemente que nem sempre isso acontece. Não, infelizmente, né? Nem sempre. Porque, assim, lidar com pessoas e com sentimento humano é muito complicado. O senhor falou uma coisa aí muito bem colocada, que é quem perde uma ação sempre se sente injustiçado. E daí a gente vê a necessidade de uma fundamentação jurídica, né? A nossa Constituição diz que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas e assim também preceitua o nosso Código de Processo Civil, né? E a fundamentação ela serve exatamente para que o juiz tente convencer a parte de que aquela decisão e aquele convencimento que ele formou ao redor daquela matéria foi o mais
mais justo possível. Essa é a necessidade de fundamentação. E compete ao magistrado saber muito bem fundamentar, é como se fosse explicar a parte. Olha, eu decidi a favor do outro exatamente por esses elementos, por essa prova produzida. Isso aqui tudo fez com que eu chegasse à conclusão de que razão assistir a outra parte, ou que fosse, que não seja total ou que seja parcial, mas por isso assim eu decidi. Então é muito importante a fundamentação, sem dúvida nenhuma. E a questão do acesso à justiça, o senhor também na sua obra, doutor Wilson, cita o problema educacional e o problema socioeconômico. Outro trecho da sua obra que eu achei fantástico, né? O cidadão desprovido de educação normalmente ignora os direitos que tem. Não sabe se seus direitos foram violados e nem como buscar tutelá-los em caso de violação. Então aqui a gente vem de uma questão de educação, né? Quem não tem educação suficiente, ele não sabe nem como conseguir um advogado, nem qual direito ele tem, e muito menos se o direito foi violado. Dentro dessa perspectiva, a gente vai voltar para essa questão do acesso à justiça, num sentido mais amplo, mas dentro dessa questão, como é